Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um podcast Cultura Criativa. Hoje a gente está com um super convidado, uma pessoa muito querida, muito especial e realmente um mestre de comunicação. E aqui a gente vai falar nos nossos podcasts, falar muito sobre cultura, pessoas, carreira, desafios, né? E assuntos dos quais para nós é extremamente inspirador e que nos motiva a cada dia. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Alex Kirsch, gerente de comunicação e cultura do varejo próprio do Grupo Boticário. Hoje o Boticário está com mais de 4.000 lojas, né, Alex? É isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ale. Oi, gente, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com vocês. Acho que a gente vai ter uma conversa bem bacana aqui. Com certeza. E aqui, aproveitando, porque aqui o teu descritivo, a sua apresentação é extremamente complexa e inspiradora, né? A gente fala aqui do Grupo Boticário com mais de 4.000 lojas, com mais de 65 mil pontos de vendas. Isso. E o desafio com pessoas deve ser bem atraente, né? Bem desafiador, literalmente, né? A empresa vem numa trajetória de crescimento que é bastante inspiradora, né? Eu tô há 18 anos na companhia, né? Metade da minha vida aí dedicada a essa vida corporativa lá no Grupo Boticário, e acho que a gente vem de uma trajetória de um crescimento bastante expressivo, né? O grupo em si, né? A empresa como grupo, em 2010, né? Se instituiu o Grupo Boticário, né? Até antes disso, a gente ficou mais de 30 anos, mais de 35 anos ali como uma monomarca, né? E aí, a partir de 2010, a gente expande e começa a atuar em outros territórios, né, em outros mercados, né, trazendo a venda Sim. direta, além do canal loja. Então, a empresa vem num crescimento bastante expressivo desde então. Hoje, com mais de 21 mil colaboradores, Ale. 21 mil colaboradores. A gente vê o crescimento do Boticário. Bom, primeiro que é uma empresa paranaense, né? Acho que a gente tem um grande orgulho disso aí, né? E hoje é uma empresa do Paraná para o mundo, né? Então, a marca... O Grupo Boticário é muito inspirador, né? E esse crescimento todo, assim, como você vai entendendo? Porque hoje a nossa temática, eu nem falei um pouco da nossa temática, né, o nosso norte das nossas conversas, que a gente vai falar muito sobre estratégia de desafios para engajar a equipe em todo o Brasil. E como você está à frente dessa comunicação para varejo, né? Hoje, né, com 4.000 pontos de loja, 65 mil, né, 4.000 lojas, né, espalhadas pelo Brasil, 65 mil pontos, que são farmácias, são lugares que o produto do Boticário está presente nisso. Mas a gente fala muito do desafio de engajar essas pessoas com o propósito da marca, né? E quando a gente fala mais de 21 mil pessoas, né, isso crescendo de forma muito rápida, né? Como que você começa a enxergar esses desafios, né? Quais são os principais pontos? Como que você vê, né? Como que você, sua equipe vai se adaptando em relação a essas mudanças, né? Hoje a tua equipe não é uma equipe muito grande, né? Para um desafio desse tamanho. Fala um pouquinho do teu time, assim, dessa estrutura para poder, né, passar essa comunicação, passar esse envolvimento, essa proximidade com o varejo, que a gente já vai falar um pouquinho da velocidade do varejo, que é muito diferente do corporativo, né? Isso. Mas como que é hoje o teu time, a tua equipe, Alex? Boa. Até para a galera se situar, assim, né? Hoje eu tô à frente do time de comunicação e cultura com foco no nosso público de varejo próprio. Uhum. Então, o Grupo Boticário como rede tem mais de 4.000 lojas. No varejo próprio, a gente está falando cerca de 11% disso, né? A gente tem aí uma estrutura dos 21 mil colaboradores, 4.000 estão ligados diretamente ao varejo próprio, espalhados aí por mais de 15 estados do Brasil, especialmente mais ligados às capitais, né? Uhum. Então, acho que isso traz para a gente, como time próprio, uma necessidade de conseguir falar a linguagem da ponta, de conseguir se conectar com a ponta de uma maneira genuína. E quando você olha numa estrutura grande, né, o Grupo Boticário virou, a gente até brinca, né, nas nossas conversas, que é um transatlântico, né? Então tem uma estrutura, uma robustez bastante grande. Então você tem outras áreas de cultura e comunicação dentro da companhia, mas a minha função como varejo próprio é conseguir traduzir para o público de varejo o que significa, de fato, fazer parte do Grupo Boticário, né? Como é que essa linguagem, essa cultura da empresa consegue, de fato, conquistar a verdade quando você impacta esse público que está tão disseminado, né? Quando você fala em estar espalhados por 15 estados do Brasil, você está falando de contextos regionais também, de contextos de experiência muito diferente. Então, quando você olha para uma estrutura corporativa, você tem um tipo de experiência do colaborador. Quando você olha para uma estrutura de varejo, você precisa adaptar a necessidade. Com certeza. Uma coisa é você ter um colaborador do corporativo ali atrás do computador. No nosso caso, felizmente a gente aderiu bem ao modelo remoto e boa parte do nosso time está trabalhando no modelo remoto quando você fala no corporativo.
Mas na ponta essa não é uma realidade, né? Na ponta os times estão trabalhando presenciais, eles estão em contato direto com o consumidor, com a revendedora, estão em lojas, né? A dinâmica de trabalho é muito diferente, você não tem ali um computador disponível para todo mundo, né? Cada um trabalhando no seu celular, né? Que hoje tem isso também, né? As tecnologias foram se adaptando e estão muito mais na palma da mão. E eu acho que até o Boticário tem aquela modalidade Anywhere Officer, né? Ou seja, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Pode. Né? Lógico, tem algumas regras e tudo mais, né? Mas você me falou um negócio que eu gosto muito e acho que faz muito sentido. Você falou na comunicação verdadeira, né? Chegar na comunicação verdadeira. A gente sabe que, né, a gente conversa com várias empresas do porte igual o Boticário, menor, um pouco maior, enfim, mas são empresas que têm esses desafios e quando você fala em passar a verdade no processo de comunicação, isso é uma coisa que me encanta muito e eu acredito muito nisso, né? Infelizmente, a gente olha um pouco o mercado, não é muito nisso, eles querem mais comunicar. Mas o comunicar, ele vai além de falar, além de um e-mail, além de uma forma de comunicação simplificada. É a gente passar a verdade, transmitir a verdade na fala, na presença, no que a gente quer. E o Boticário, ele vem com uma cultura muito forte da diversidade, né? E diversidade em todos os aspectos da palavra, do conceito e tudo mais. E isso é muito rico, né? Então, quando você fala em conectar, né, a verdade, olhando essas diversidades, olhando aspectos culturais, cada estado tem uma característica, um jeitinho diferente para lidar com a comunicação. Como que você trata isso com o teu time, com a tua equipe, para garantir que, de fato, a comunicação chegue, ok? Mas eles se sintam parte e enxerguem que aquilo faz parte dele. Ele está naquela empresa porque ele se conecta por propósito. Acho que isso é muito legal, né? Como que você, né, traz um pouquinho dessa tua visão, a gente não precisa entrar muito na estratégia, mas como que você percebe isso? Como que você vê isso acontecendo? Porque a gente sabe, você faz isso, a gente está muito próximo no dia a dia com vocês, e acontece de verdade, com muita maestria, com muita competência tua e do teu time. Mas como que você vê isso aí? Quais esses desafios no dia a dia? Porque é muito difícil, né, Alex? Eu acho que quando você fala no processo de comunicar, vem um elemento adicional que eu acho que envelopa isso tudo, que é a cultura da organização. Então, acho que tudo parte... Porque a cultura é algo muito maior, né, Ale? Quando você fala... Total. Não é simplesmente uma prática ou algo que você vai lá e escreve na parede e que todo mundo... Passa a ler e entendeu, né? É verdade, né? A cultura é algo que precisa estabelecer o que aquela companhia acredita, né? Ela estabelece esse lugar de crenças, mas ela estabelece também o comportamento, né? Que os colaboradores da empresa também precisam ter para que todos consigam agir em prol daquilo que a companhia também acredita. E a cultura precisa estar conectada com a verdade das pessoas, porque no fim das contas somos todos seres humanos trabalhando em prol de algo. Exato. Então, quando você se conecta, ou algo se conecta verdadeiramente com você, a potência que aquilo tende a ganhar vai para um caminho muito mais positivo. E aí eu costumo dizer que comunicação, ela faz parte do processo de cultura, né? Eu acho que você conseguir ter consciência de que você está num ambiente de Brasil, né? No nosso caso aqui. O Brasil é muito diverso por si só. Com certeza. Né? Aqui, você está aqui em Curitiba, onde a gente está hoje, a realidade é uma. Quando você circula, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, começa a subir, você vai encontrando outras multiculturas que são bastante importantes e que fazem parte do que a gente é enquanto país. E quando você fala em comunicar e em traduzir uma verdade para um público que está na ponta, você precisa se conectar com o que essas pessoas vivem verdadeiramente, né? Não dá para ser ingênuo e achar que uma estratégia que a gente determina aqui de dentro do escritório, né? Eu brinco muito sobre estratégias de ar-condicionado e carpê. Cara, não dá para achar que uma estratégia como essa vai ser uma verdade ou vai bater em todo mundo da mesma forma, assim, sendo que as pessoas estão vivendo em contextos muito diferentes. Então, acho que o primeiro passo para conseguir fazer as pessoas se conectarem, acho que é você assumir que você está num ambiente diverso e você precisa entender da realidade das pessoas. E essa realidade tende a ensinar muito pra gente que está do lado de cá, precisando traçar estratégias, né, que façam sentido para a companhia. Então, acho que eu partiria daí, assim. Eu acho que essa verdade que as pessoas já vivem e já traduzem, elas ensinam o que a gente precisa fazer e assumir, para você conseguir traduzir. Porque, na verdade, acho que o processo de comunicação, ele precisa conseguir tangibilizar para as pessoas. Eu acho que símbolos, ritos, preciso conseguir entender o que essa companhia está esperando de mim, né? Que comportamento que eu preciso ter,
como que o meu líder me desenvolve para chegar lá, porque eu acho que isso também faz parte do processo, Total. né, de cultura, acho que liderança Aí você tocou num fundamental pra ponto acontecer. sensacional, né? Acho que a liderança dentro de um papel cultural. A gente estava até falando antes da gente começar a gravação do podcast, né? Sobre a questão assim, né? Pô, mas o que é cultura corporativa, né? O que é isso, né? Por que a gente fala tanto, a cultura da minha empresa é essa, a cultura da minha empresa é aquela, funciona dessa... Mas o que é na prática? Como a gente não vive isso na prática, não tem isso de uma forma muito clara. Porque a cultura, muitas vezes, ela é estabelecida por milhares e milhares de pessoas, né? Então, vem o Alex, vem o Alexandre, vem outras pessoas com uma vivência diferente, uma experiência diferente de vida e que, obviamente, aquilo é uma cultura para ele. Então, eu acredito muito nisso, o Alex acredita muito naquilo, né? Não, a gente não vai concordar sempre nisso, mas como é que a gente, trabalhando junto, a gente vai conseguir se conectar em termos de propósito, valores e tudo mais, e que isso, exatamente o que você falou, como a gente vai ganhar essa conexão forte que vai projetar um resultado muito expressivo, né? E a gente fala muito, a empresa, ela não determina essa cultura, né? Isso é uma coisa que acontece, né? A gente sabe, imagine, 21 mil pessoas, quantas dessas vocês estão trazendo de mercado? Então, é um negócio assustador. Mas o Boticário, o Grupo Boticário, ele deixa muito claro, e acho que aí que é o papel da empresa, para onde nós vamos, o que nós acreditamos, o que é valor para nós, e as pessoas vão enxergar aquilo com clareza, com objetividade, com simplicidade. Faz sentido para mim. Eu gostei, eu acredito nesses valores também, eu compactuo, e essa é uma organização que eu quero criar raízes. E aí começa o trabalho, né? Então, eu falo muito assim, a cultura corporativa muitas vezes não é a empresa que impõe. E não acontece. Isso é muito orgânico, isso é muito natural. Mas a empresa pode falar o caminho que ela acredita e que ela gostaria de seguir, né? Você vê mais ou menos dessa visão? O que você acha? Na verdade, eu acho que essa é uma das camadas, assim, né? Eu acho que a empresa conseguir estabelecer, sim, o seu propósito, né? O seu porquê existe no mundo, né? O que o mundo deixa de ganhar se essa empresa não existir? Que legado a gente está deixando, né? Que legado que a gente vai deixar. Então, acho que nessa camada a empresa tem o seu papel, assim, de conseguir estabelecer, mas aí entra um outro elemento que eu acho muito legal que você falou. Esses dias eu estava tocando um processo de recrutamento para minha área, numa cadeira de comunicação que eu tinha disponível. E durante a parte de recrutamento, né, você vai lá, abre a vaga, deixa um tempo a vaga disponível ali para as pessoas se inscreverem, vieram mais de 1.300 inscrições, né, e você fala, puxa, né, como é que tem muita gente querendo fazer parte desse universo, né? Obviamente você não consegue falar com todo mundo, né, sim, mas acho que tem um caminho que na hora que você começa a conversar com as pessoas e a entender o que motiva as pessoas a quererem fazer parte, a cultura da companhia aparece de uma maneira, às vezes mais sutil, às vezes mais forte, mas você vê o quanto aquela empresa consegue traduzir além dos muros da companhia, porque uma coisa é que você vive dentro aqui da realidade quando você já está inserido. Outra coisa é o que as pessoas percebem de você. E nesse processo em específico que eu estava tocando, você perceber que as pessoas que estão distantes da companhia, não fazem parte da companhia ainda, entendem e perceberam a mensagem que você quer traduzir, esse legado que você quer deixar, putz, isso mostra que você tem uma cultura forte. Legal. Então, que as pessoas querem, de fato, se conectar porque elas acreditam no mesmo que você, né? Exato. E que acreditam no âmbito de desenvolvimento também, que eu acho que é legal. Então, assim, acho que a cultura, ela tem uma camada que a empresa consegue determinar, e tem uma camada do que as pessoas vivem de fato na prática, e aí o ecossistema meio que se molda. Exatamente. E isso, Alex, é uma coisa muito legal. Assim, eu acredito fortemente, né, e defendo muito que quando o pessoal fala, aqui é o nosso setor, nossa área de comunicação interna. Gente, não existe mais a questão de comunicação interna. Comunicação interna é canal, é a parte tática. Mas olha exatamente isso que você falou. A gente olhar para estratégias que trazem uma marca empregadora, uma experiência de quem está fora do grupo, mas está olhando aquilo, a empresa e aquilo. Isso faz sentido, eu me conecto. Ou seja, a experiência talvez do futuro colaborador já está conectada muitos anos antes dele fazer parte da empresa. E por intermédio do quê? Iniciativas que transbordam a parte interna da empresa. Passou esse muro. Esse muro, na minha opinião, hoje, não existe mais. E a gente vê muitas empresas, não existe mais. Esse muro caiu. E o que acontece? Transbordar essa essência, valores, iniciativas para fora. O que isso vai trazer para a gente? A gente vai conseguir se posicionar muito melhor, até para se tornar uma love brand, uma marca empregadora fortíssima, com ótimas experiências, mas eu vou trazer os melhores talentos, né? Eu vou trazer pessoas mais assertivas com a essência, né? O que a gente está falando da cultura, o que a empresa espera de cultura? Opa, eu já estou transmitindo antes, ou seja,
vai facilitar o processo de hunting desse profissional, vai ser mais assertivo, vai ser menos custoso, ou seja, é bom para todo mundo, para o candidato, para a empresa, né? Exato, e veja que na tua fala isso aparece e é muito legal, que daí a gente precisa perceber, acho que como líderes que estão também pensando nessa perspectiva de estruturação de cultura e fortalecimento de comunicação, a gente precisa e tem a responsabilidade de perceber que cultura, ela é uma jornada muito ampliada. Exatamente. Ela tá desde antes de você fazer parte da companhia, que é o que as pessoas percebem de fora, mas quando você também traz a pessoa para dentro, essa jornada ela vai do onboarding até o offboarding, assim, né? Você tem que traduzir isso numa estratégia consistente para que as pessoas percebam o que você quer traduzir enquanto crença, enquanto comportamento, nos pontos de contato que fazem sentido ao longo da jornada, né? Então não é algo que você vai deixar escrito só na sua apresentação lá no seu PPT do onboarding, né? Diz, a nossa cultura é X. A cultura tem que estar no comportamento da liderança, a cultura tem que estar no jeito de trabalhar, a cultura tem que estar nos ritos, né, na maneira que você faz reconhecimento, na maneira que você desenvolve as pessoas, na maneira que você cria, eu acho que conexões para fazer as pessoas também conversarem, aprenderem umas com as outras. Então, acho que é um âmbito bastante ampliado, assim, né? A cultura, acho que ela deixa de ser a área de cultura para ser aquilo que inspira e que movimenta a companhia. Exatamente. E tem que ser percebido, né? Porque se é falado, acho que o falar é importante, mas mais importante do que o falar é o perceber, é você sentir. Né? E se as pessoas não perceberem, se isso não faz parte da jornada, aquilo não se traduz em verdade. Total. E aí você começa a ter essas desconexões, né? A gente estava falando antes aqui, inclusive, acho que a cultura ela é algo tão forte e tão potente que ela pode demorar mais ou menos, mas ela acaba expelindo perfis que não fazem sentido. E de forma natural, orgânica, né? De forma natural e orgânica. Tanto para a pessoa, que a pessoa pode entrar numa companhia e entender assim, putz, eu não curti muito esse jeito de trabalhar, ou não faz muito sentido para mim o que essa empresa acredita, e a pessoa vai buscar outras oportunidades e tal. Quanto para a companhia, também não é positivo ter pessoas que não estão conectadas naquele propósito. Óbvio que a diversidade e a perspectiva de ter gente com diferentes formatos de pensamento, isso é super positivo. Mas tem gente que às vezes não vai se conectar com aquilo. E tá tudo bem, acho que né, o mundo tá aí para isso. A gente também precisa aprender ao longo da jornada. Né? Eu acho que existe mercado para todo tipo de pessoas, características, objetivos, essência, né? Então, depende, não deu certo como você falou, não deu certo nessa empresa, tudo bem. Sem problema nenhum. Outras empresas talvez estarão mais aderentes do que você procura e vice-versa, né? Mas isso não desqualifica a empresa que é uma empresa ruim ou que não preza por cultura, não valoriza o time, a equipe, né? Então, é apenas assim, conexões de fato verdadeiras e de forma simples, né? E trazendo um pouquinho agora a nossa conversa ali, Alex, para a parte do varejo, que isso realmente acho que encanta a gente, porque o varejo ele tem uma característica assim única, né? Quem tá no varejo sabe, aquela energia, aquela velocidade, aquele dinamismo, né? Ah, mas eu quero entrar para uma área que está ligada no varejo, mas eu não sou tão dinâmico. Opa, é um sinal amarelo, porque a gente percebe o quão dinâmico e quão resiliente eu acho que esse profissional tem que ser, né? Errou, não tem problema, aprender com os erros muda rápido, né? Então acho que isso eu vejo que é uma característica muito forte tua, né, da tua equipe, consequentemente, mas eu acho que é uma receita básica para quem trabalha com o varejo, né? E aí, como que é o teu desafio, né? Em manter essa identidade, essa coesão cultural, né? Para lojas que estão espalhadas, você falou em 15 estados, né, Alex? 15 estados. Como que você percebe? Porque com certeza a comunicação não é única. Né, do mesmo jeito, com a mesma... Não, é totalmente customizada, personalizada. Como é que você consegue manter a essência da mensagem, o valor que você quer passar para 15 estados diferentes, com perfil diferente, com sotaque diferente, com gente que acredita em coisas diferentes da gente? Como é que é isso aí, cara? Boa, Lê. Eu acho que ao longo da minha trajetória eu passei por algumas áreas de comunicação, né, na companhia. Assim, já passei por gestão de marca, por eventos, por ativações, por relações públicas, comunicação corporativa, e mais recentemente eu vim para essa estrutura, né, para ajudar a criar e fortalecer essa área de comunicação e cultura focada no público de varejo. O Grupo Boticário é um ecossistema muito complexo. E em ele sendo complexo, ele tem realidades muito distintas. E o que eu aprendi ao longo da minha trajetória é uma mesma solução não vai funcionar para todo mundo. Legal. Então, quando eu olho para a estrutura de varejo, sim, exige um outro dinamismo. Assim, acho que a dinâmica de trabalho
é de fato outra. As pessoas estão em outro ritmo, tem uma conexão com o resultado que aparece muito mais e que precisa estar muito mais evidente. Isso é uma realidade. Muito mais claras ali, que é a venda na ponta, né? As metas estão ali, porque é venda, é tua conexão com o consumidor, é acompanhamento de resultado no dia a dia. E a cultura, ela precisa abraçar esse ritmo de trabalho e essa realidade para garantir que isso seja uma realidade consistente e as pessoas percebam que o Grupo Boticário está ali adaptado àquela realidade. Então, a minha missão com o meu time, focando no público de varejo, é conseguir fazer essa tradução do que é ser parte do Grupo Boticário para essas pessoas que estão tão disseminadas, né, ao longo do Brasil aí, quando você olha para esses 15 estados. Mas acho que a perspectiva mais importante para nós foi a gente conseguir entender assim, certo, então temos uma fórmula que a gente precisa adaptar. E para conseguir adaptar, a gente precisa ouvir das pessoas, o que funciona para elas. Legal. Acho que o Brasil ensina muito para nós, quando você fala de diversidade, quando você fala de representatividade, quando você fala de cultura regional. Você encontra muitos Brasis dentro do Brasil. Bom, você vai em São Paulo, você encontra o Brasil todo ali, né? A Semana da Revolução Farroupilha, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é um movimento super importante para eles. Não tem como você desconsiderar isso na tua estratégia de comunicação, na tua estratégia de cultura, de ritos, de jornada de trabalho, de entender o que é importante para aquela população. Bem como São João no Nordeste vai ser um baita no movimento que você também precisa considerar na sua estratégia. Então, acho que o Grupo Boticário como um todo, nem falando só da minha área em específico, né, que eu bastante focado em colaborador, mas se você olhar a narrativa do Grupo Boticário como um todo, a nossa estratégia hoje de marketing, ela tem um braço regional que é bastante forte, para a gente conseguir conversar na linguagem do público. Entendi. Então, hoje você vê as nossas marcas conseguindo, estando inseridas, por exemplo, no São João, conseguindo ter movimentos de ativação de marca na Semana de Revolução Farroupilha, ou que, né, acho que cada movimento regional que você vê, a marca entende a realidade da sua população e está presente de alguma forma. Mas acho que mais do que isso é conseguir gerar discussões importantes para a sociedade, participar dessa discussão. Legal. Se você olhar ao longo da trajetória do que é a marca O Boticário com suas propagandas, elas levantam temas importantes para a sociedade há muito tempo já. Brinca, lá em casa, quando a gente vê esses anúncios comerciais do Boticário, pega o lenço, se prepara que toca mesmo, né? Inclusive é muito bonito, né? E que isso faz parte da nossa cultura, assim. Acho que entender que, se enquanto companhia, você tem a tua missão de deixar um legado para o mundo, e esse legado, ela tem o desenvolvimento e ampliação do repertório das pessoas também como impulsionador, é importante que você levante isso, porque você como companhia, né, a gente atende milhões de consumidores. A gente está presente em muitos lares brasileiros. Então, se você não entende a realidade do teu público, não fala essa linguagem, não levanta temas que são importantes da sociedade discutir, você está ficando away. Você não se torna relevante, né? Você não está gerando... Exato. E contribuindo para o teu legado. Então, desde 2015, na campanha Dia dos Namorados, por exemplo, que a gente levantou um debate sobre toda forma de amor, até a última campanha, né, que a gente falava de licença parental, por exemplo, quanto os 5 dias não são suficientes, né, para o pai dividir sua jornada com a mãe. Cara, isso está levantando discussões que são discussões atuais, que a gente está entendendo a realidade da população, né? Na prática, na licença parental, o Boticário ele já coloca um período maior, né? Então, e aí que a gente fala muito da questão de ser percebido, a cultura ser percebida, os valores ser percebidos, né? Uma coisa é cumprir a lei, você faz o que a lei manda e tá tudo certo, mas a gente como companhia entende, se os 5 dias não são suficientes, beleza, vamos equiparar. Hoje tem a licença parental universal que garante lá os 4 meses para os pais também, e as mulheres ainda têm a oportunidade de ampliar, estender a licença para 6 meses. Então, isso é super relevante no processo. Isso gera um impacto que é imensurável, né? Imagina na criação e no âmbito familiar o quanto isso gera de impacto positivo, né? E o colaborador volta, com certeza, muito mais engajado, muito mais apaixonado pela companhia também, porque isso reflete o que essa companhia acredita. Então, eu entendo que quando você fala de cultura de uma maneira ampliada e quando você fala de diversidade e desafio, e agora sim aterrissando para o varejo, você precisa conseguir fazer parte das discussões que as pessoas estão tendo. Sim. E entender a realidade delas. Então, antes da gente traçar qualquer estratégia enquanto time, a gente vai entender o que as pessoas estão dizendo. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, isso é um privilégio de estar numa companhia que também valoriza tanto seus colaboradores e cria oportunidade para as pessoas falarem. A gente hoje faz uma gestão de acompanhamento de clima que é semanal.
Não sei se você vai lembrar, e hoje muitas organizações ainda têm, né, a gestão de clima organizacional como uma pesquisa que acontece uma vez ao ano. E aí você pega aquela pesquisa, você demora muito tempo para conseguir avaliar, para conseguir extrair os insights, e aí quando você estabelece a tua estratégia, vai aplicar, a tua realidade talvez já tenha mudado. Já é outra. Exatamente. E ainda mais falando de varejo, né? E ainda mais falando de varejo. A gente não. A gente, enquanto companhia, entendeu que a escuta ela é constante. Portanto, ela é um processo de liderança. Se ela é um processo de liderança, o líder precisa estar em coerência com o que se espera, em termos de comportamento, em termos de cultura. Mas você também oferece ferramenta para conseguir ouvir o colaborador. Essa via, ela é de mão dupla. Não é só o que a empresa acredita. Com certeza. O colaborador, ele tem um papel de voz ativa muito importante. Que a gente... ali no grupo, felizmente, dá muita voz e muita importância para isso. Então, a gente tem um acompanhamento de clima que é semanal, que mede mais de 10 dimensões de engajamento. Entendi. Então, você sabe onde o calo está apertando. Não, isso é legal, porque assim, conecta muito com o que você trouxe no começo da nossa conversa, por exemplo, que vocês não querem utilizar, como é que é a estratégia da sala e ar-condicionado, né? Exato. Que você colocou. Então, realmente, se você quer conhecer esse público dividido, então espalhados ali em 15 estados brasileiros, você precisa gastar sola de sapato. Você tem que estar lá. Você tem que estar ouvindo eles, né? E já pegando esse link que você falou, não é só a gente comunicar, a gente precisa fomentar o quê? Uma conversa. E uma conversa existe lá, o emissor e o receptor. Exato. Né? Então, se a gente só está falando e não está medindo ou de qualquer maneira tendo essa percepção do entendimento, da opinião, a gente apenas está o quê? Informando. E que muitas empresas fazem isso. Eu informei. A minha responsabilidade está certa. E aí falta o elo, falta a conexão que você colocou agora, que é muito importante ouvir as pessoas, né? E assim, o ouvir é estar próximo, né? Então, você imagina, a gente está falando aqui muito na questão do teu time, varejo, né? Que você está à frente dessa equipe. Para entender eles, é coisa simples. A gente parece que é complexo, mas é o quê? É estar próximo. O como estar próximo pode ter uma logística muito complicada, ok. Mas a solução é simples. Né? E a gente olha assim, por exemplo, você falou na questão do marketing, né? Entendeu mais de quantos? Milhões e milhões e milhões de consumidores, assim, deve ser um número estratosférico, né? E como que marketing também vai ter uma sensibilidade de entender em um comercial específico, que seja Dia dos Pais, Dia das Mães, ou enfim, ou até o caso do amor, né? Assim, fala muito... Não. Olha a sensibilidade, olha como toca as pessoas. Até eu brinquei assim, quando vem as propagandas do Boticário, pega o lenço. Eu falo porque minha esposa trabalha no Boticário há anos, e a gente trabalha com o Grupo Boticário há anos também. A gente conhece muito essa essência, e é uma essência tão bonita, tão sincera, tão verdadeira, que não tem como tocar, né? Então, quando vai apresentar, por exemplo, vai sair para mercado, tem todo um encontro antes com a liderança, me corrija se eu estiver falando besteira, né? Mas um encontro com a liderança, que eles passam isso de forma antecipada, e o que acontece com todos os líderes, ou boa parte deles? Choram. É isso. Porque isso é muito bonito, isso é cultura, isso você está vivendo, você está sentindo aquilo, arrepia a tua pele. E aí não tem como não trazer resultado, né, Alex? Não tem como, sabe, quando você se envolve desse jeito, não tem como não gerar um resultado tão forte para a empresa e para as pessoas, né? E aí que entra um elemento que eu acho que a cultura, ela não pode ser artificial. Uhum. Ela tem que ser algo, de fato, verdadeiro. E eu acho que na dimensão humana, a emoção faz parte do processo e a gente precisa saber como fazer. Então, quando você fala, estabelecer uma estratégia de cultura, eu tenho muito clara qual é a minha crença, eu tenho claros quais são os comportamentos que eu preciso fomentar dentro da companhia, o líder é a primeira camada para fazer isso acontecer. Então, veja que a cultura, ela sai de um âmbito de estratégia de papel para fazer parte da jornada e da conversa. Então, se a gente vai antes lá para um evento de liderança e mostra a nossa campanha, a nossa estratégia, isso toca as pessoas, não é à toa, é porque a gente acredita que, de fato, precisa fazer sentido. Se faz sentido e as pessoas se conectam, e se dentro de casa já se conectam, certeza que isso vai gerar um impacto gigante, né, quando você vai para a visão de consumidor. Então, acho que o que eu queria trazer é justamente isso. Assim, acho que a cultura ela tem esse poder e essa missão de estar tangibilizada em símbolos, rituais, em maneira de fazer gestão, né? Não é só o que está escrito na parede, mas é a maneira que você vai desenvolver as pessoas, é a maneira que você vai construir um treinamento, é a maneira que você vai reforçar as tuas essências, os teus valores numa hora de fazer uma comunicação, na narrativa dos executivos. Eu acho que isso aparece de muitas formas. Isso se confunde às vezes com comunicação. Então, comunicação, acho que é um meio de
fortalecer sim a cultura, mas a cultura ela é algo maior. Com certeza. E ela precisa se traduzir para a gente enquanto comunicação, e isso eu uso muito com o meu time, assim. Como é que a gente está aproveitando os movimentos que a gente tem em contato com o colaborador para reforçar os nossos valores, o que a gente acredita? Então, se eu estou parando o time para fazer uma reunião desse time com o líder, para tomar uma decisão em relação ao negócio, e esse líder comunica essas decisões sem conectar isso à estratégia de cultura ou à visão de cultura da companhia, você está deixando de fortalecer isso. Então, a nossa missão como time é conseguir garantir que esses elementos de cultura estejam presentes. Desde a fala da liderança até a hora que você vai avaliar o desempenho do teu colaborador e estruturar o feedback, por exemplo. Hoje, a nossa maneira de medir o desempenho dos colaboradores no Grupo Boticário tem a cultura como o grande elemento de avaliação. E isso diz muito sobre o quanto a companhia aposta nisso, né? E entende que cultura é um elemento diferenciador. Com certeza. Não, e eu concordo contigo plenamente. É um ponto de extrema relevância e diferencia muito as organizações e, consequentemente, seus resultados. Sim. Isso é muito claro, né? A gente percebe empresas que a gente faz algumas pesquisas, análises, empresas que investem em comunicação, os seus resultados são melhores, são potencializados, né? Então, a gente sai um pouco daquela velha máscara que sempre fala, que a comunicação engaja as pessoas e pessoas engajadas trabalham mais. A gente vai um pouco mais a fundo do que isso, né? A gente tem que entender um pouco mais, assim, como que está conectado. E aí você trouxe um ponto muito importante que eu acredito fortemente, que é a questão de uma liderança, uma alta liderança, o C-level, né, da companhia, ser um C-level claro, coeso, né? E que consiga transmitir, de fato, né, as essências da empresa para onde querem ir, porque a gente vê assim muito, marca empregadora, como as pessoas se conectam, que bacana, estou super feliz, faz muito sentido para mim, legal, mas a gente não está falando do outro lado, que é a questão da pressão por resultados, né? A gente fala que só coisas maravilhosas do Grupo Boticário, que de fato são, né? Mas tem um lado da pressão, é uma empresa extremamente lucrativa, que vem crescendo ano após ano, de maneira, né, rápida, né, muito rápida, consistente, ano após ano, crescendo de forma expressiva, né, com aquisições de empresas menores, colocando no seu ecossistema, né, e obviamente que isso tem uma carga muito grande de pressão para resultados e tudo mais, né, e aí que eu reforço ainda mais, o poder da comunicação alinhada com quesitos estratégicos da companhia, né? E não só apenas o que a gente fala, o comunicado XYZ, ok, isso é um meio, isso é um canal, ponto. Mas olha como comunicação é grande e relevante para que a empresa consiga, né, atingir seus resultados, seus objetivos específicos, né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão da alta gestão, né, do Grupo Boticário, como que eles trazem, como eles se conectam com isso. Você deve conversar muito com eles para poder entender um pouco mais essa cabeça deles, mas como que isso acontece no Grupo Boticário? Eles são participativos, eles estão presentes, eles falam com o time, como é que é isso na prática, Alex? Isso, aqui você traz um elemento que eu acho que fala muito sobre modelo de gestão, né, no fim das contas, assim, e o legal de perceber é o quanto a cultura, ela é inserida nisso. Então, assim, hoje os nossos executivos, quando você vê, né, tá aberto aí para quem quiser conhecer, né, e ver no LinkedIn, por exemplo, Fernando Modé, o Arthur Grimbaum, quando se posicionam, eles trazem as essências da companhia na narrativa das nossas tomadas de decisão, assim. E isso fala muito sobre como é o nosso modelo de gestão internamente, assim. Então, antes de tomar uma decisão, o Arthur sempre fala isso, não é decisão a qualquer custo. Se isso for gerar, às vezes, algum desconforto ou uma quebra de confiança em algum âmbito de relacionamento nosso, seja de colaborador, de parceiro, de fornecedores, na nossa reputação de marca, a gente não vai tomar essa decisão para esse lugar. Por quê? Porque o que a gente acredita e o que a gente quer gerar de valor é algo muito maior e é um pilar inegociável para nós. Então, as decisões que a gente toma são decisões coerentes com a nossa estratégia, com a nossa visão de mundo, né? Então, você vê muitos executivos se posicionando nesse lugar, assim, sabe? De conseguir entender, vamos mudar o nosso modelo de gestão aqui na companhia. Legal. Por que estamos fazendo isso? Pensando em perenidade. A cultura, ela é isso, né? Não é uma coisa de curto prazo. A cultura precisa ser um elemento que você trabalha ele numa visão de longuíssimo prazo. De sustentação e perenidade. Não é aquele voo de galinha, né? Não é o voo de galinha. Faz uma ação rápida, investe um monte de dinheiro, parou em 3 meses.
A Exato. é contínua. E a decisão que você toma hoje, ela vai gerar reflexos. Total. Aí quando você fala numa organização grande, ela vai gerar reflexos, né, de longo prazo também. Então, acho que o que eu te responderia aqui é que hoje é uma liderança que consegue tomar decisões que estão muito pautadas na nossa cultura e que você vê isso sustentado e cascateado para as lideranças abaixo até chegar nos times, né? Que se traduz depois nos símbolos, né? Na maneira que a gente faz a gestão dentro da companhia. E a comunicação entra como um elemento diferenciador aí, porque assim, a partir do momento que você estabelece o teu modelo de gestão que está alinhado à cultura, a comunicação precisa entender deste momento e fazer parte dessa conversa, dessa discussão e facilitar que esse modelo de gestão aconteça. Então, a decisão que você toma em relação a um canal de comunicação, a uma maneira de reportar resultado, a maneira de deixar a informação disponível para as pessoas em nível de autonomia, isso diz muito com como a comunicação está também facilitando esse trânsito de conversa ali. Né? Se eu pego hoje a reflexão sobre varejo, por exemplo, né? Você estava me perguntando de resultado, e eu gosto de olhar para o resultado de uma maneira mais ampliada, assim, olhando para o filme todo e não para uma foto específica. Legal. Que assim, a gente está conseguindo conquistar bons resultados no âmbito de cultura, de comunicação, de engajamento do time, porque a gente está tomando decisões consistentes e que conversam com essas pessoas. Então, antes de tomar qualquer decisão, a gente foi ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Quais são as dores? Quais são as necessidades? Como é que eu quebro o problema? Como é que eu pego um problema que é mais fácil de resolver, que vai gerar resultado mais rápido, atuo nisso primeiro, para depois agir em outras camadas que vão ser mais complexas. Então, antes de tomar qualquer decisão, a gente vai entender o que o nosso time precisa, qual é o nível de estruturação, é algo mais interno e central, ou é algo que é uma mudança de comportamento, algo que eu preciso estimular e que daí eu vou depender de outras camadas, como liderança, por exemplo. Então, hoje o que a gente conseguiu estabelecer, e eu fico feliz de ver o resultado que a gente está conseguindo chegar em comunicação e cultura quando você fala para público de varejo, é saber que é uma trajetória consistente. Inclusive, acho que repetição leva a consistência e consistência leva a profundidade. Você consegue... Se você resolveu o básico bem feito, atrelado com o que as pessoas estão te dizendo que é uma necessidade, putz, você resolve, faz o arroz com feijão, e aí sim você começa a pensar no que vai ser trajetória de inovação. Não adianta você pensar em inovação se o teu básico tá bagunçado e você não consegue resolver o mínimo ali, sabe? Não, e olha lá, já fica uma dica para quem tá nos assistindo, né? O Alex falou mais uma vez na questão de entender na ponta, entender as pessoas e fazer o simples. A gente brinca, né? Mas por que a gente sempre tenta buscar algo complexo? Muitas das iniciativas que você colocou aqui são, operacionalmente falando, simples, mas que geram grandes resultados. É aquela que a gente fala assim, né? Um nível de esforço de 20%, um resultado de 80%. Né? Então, trabalhar com eficiência, entender... Mas você só faz isso por quê? Porque você conhece exatamente com quem você está falando, quais são as necessidades e você é assertivo. E parte do quê? De um planejamento, não é aquela famosa planejação. A nossa área, a gente sabe que às vezes até a gente fica, gente, mas como é que vocês estão fazendo? Eu estou planejando, estou executando porque eu tenho que entregar aquela correria. Para com isso. Vamos planejar, vamos ser estratégicos. Mas o que é ser estratégico? Já chegamos ali, mas a gente precisa ter um pouco mais de calma, entendimento e assertividade nas execuções, porque senão nunca a gente vai ser relevante. Ale, e eu acho que na era da infoxicação, simplicidade e simplificação são palavras de ordem. Com certeza. Principalmente para o nosso trabalho, quando você precisa organizar a cabeça das pessoas. Estamos falando aqui com lideranças, né, de comunicação, de cultura, gente que está precisando estabelecer e sustentar uma cultura forte dentro da companhia. A gente precisa fazer as coisas de uma maneira organizada. E não adianta buscar, às vezes, por uma inovação que está muito distante do que você precisa resolver. Sim. Né? A gente estava discutindo ali, hoje, felizmente, a gente consegue contar dentro da companhia com uma plataforma para fazer... Hoje a gente consegue contar dentro da companhia com uma plataforma para fazer gestão de comunicação. Uhum. Por que a gente acredita nisso? Porque essa plataforma gera insights para nós. Onde a comunicação está chegando? Está chegando fácil para as pessoas? As pessoas estão entendendo? Isso está se refletindo nos indicadores de cultura? Isso está se refletindo na melhoria do atendimento para o consumidor ou na melhoria do engajamento dos colaboradores? Então, a comunicação ela é meio para você conseguir medir tudo isso, mas você ter maneiras de conseguir gerir tudo que você está colocando para rodar também é super importante. E por isso que eu falo tanto em conseguir estabelecer e resolver o básico e ter uma visão de simplificação,
Porque isso leva você a, pelo menos, ir resolvendo os problemas por camadas, assim. Com certeza. Será que faria sentido eu focar numa inovação mega disruptiva se eu não faço a mensagem chegar no meu colaborador? Exatamente. Eu estava conversando antes e, às vezes, para alguma empresa, sei lá, vamos supor que tem uma empresa que tem colaboradores disseminados por todo o Brasil, especialmente interior, e que tem um acesso limitado, por exemplo, à internet. Uhum. Às vezes a solução inovadora que funciona para esse cara, para se comunicar com o time, vai ser o SMS. E tá errado. É uma coisa antiquada? Não, por quê? Porque naquele contexto dele funciona. Exatamente. Não, a gente tem um exemplo claro, a gente tem clientes nossos, né, que são offshore, né, ou seja, estão lá com aqueles, né, navio, com as plataformas lá no meio do oceano, quilômetros e quilômetros de distância da costa, né, como é que chega? A internet ali é Exato. muito... Tem uma estratégia para chegar, né, será que é a forma mais correta ou será que é a forma mais funcional? É exatamente o que você trouxe, né, Alex? Exato, e tem que entender dessa realidade para conseguir tomar uma decisão consistente. Porque imagina, você não vai pegar uma fórmula pronta, né? Tipo, minha realidade aqui é X, eu vou pegar uma fórmula pronta para fazer. E a maioria das pessoas buscam isso, né? É facilidade, simplificar. O que você faz na tua empresa que eu quero fazer na minha? Exato. Já começou errado. Exato. Para mim, assim, começou errado, não tem como terminar certo. E você falou uma coisa, assim, acho que é legal até para a gente discutir um pouquinho mais e para o pessoal que está nos assistindo refletir um pouco, né? A gente fala muito da questão da simplicidade. Logicamente que você já passou por isso. Hoje você está num nível, né, na tua cadeira, dentro do Grupo Boticário, um nível um pouco bem mais estratégico. Mas isso foi construído anos. Você está com 18 anos no grupo. Sim. E veio uma trajetória muito forte nisso. Quando você implantou a plataforma que gerencia toda a parte de comunicação. Isso não é de agora, isso tem quanto tempo já? Uns 4 anos? Por aí? A plataforma entrou há uns 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então pensa, colocou ali, legal. O que acontece com muitas empresas ou com muitos profissionais? Eu tenho que colocar a plataforma porque é importante. Legal, colocou a plataforma. Gera dados, gera insights. Ok, o que eu faço com esses dados? Como é que eu cruzo esses dados para me gerar uma informação correta para atuar? Ou como é que eu gero isso, como bem você colocou? Está indo para o lado correto do que a gente imagina em termos de cultura? Está atingindo, ou está conectado com nossos OKRs lá? Hoje você consegue fazer esses links, porque para você está claro, porque o básico lá atrás foi muito bem feito. E hoje você está num outro patamar. Mas muitas empresas não estão nisso e querem executar essas plataformas, ou querem ter plataformas, mas não têm ainda a maturidade ou a visão de entender que aqueles dados... eles são importantes ser interpretados. Exato. E não apenas os dados. Tá bom, eu mandei um comunicado ali, X abriu aqui, X abriu, legal, bacana. Então eu vou mandar só meio-dia porque a audiência é melhor. Acho que é além disso, né? Não é só sobre isso, né? Eu acho que, e para mim é uma jornada, é de fato uma jornada, porque tomar a decisão sobre a plataforma, eu acho que ela é o fim da coisa. Antes disso, vieram camadas que são a camada de entendimento, a camada de pesquisa, a camada de ouvir o que o colaborador está dizendo na pesquisa de engajamento, de ouvir o que a liderança tem de necessidade. E isso tudo para implantar uma ferramenta como essa, Tudo isso antes de implantar, que era assim, entendendo o diagnóstico. Que legal. Novamente, o que você está fazendo? Ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas. Para conseguir ter um diagnóstico consistente, porque daí, assim, para mim, antes de conseguir tomar essa decisão, e que foi fundamental para nós ali no nosso âmbito, era... qual é o problema que eu quero resolver, no fim das contas? Legal. A gente vinha de um contexto, e isso, imagina, eu entrei, assumi essa posição em janeiro de 2020, em março veio a pandemia. Ou seja, tudo que a gente sonhou, construiu, planejou... acabou tudo, né? Mudou. Deu um 360, mudou a realidade totalmente. Então, eu tinha um contexto antes de pandemia que era pós-pandemia virou outro, com outro tipo de necessidade. Então, foi fundamental conseguir ouvir para entender assim, qual é o problema agora, então... para daí a gente conseguir fazer e conseguir pensar, na verdade, em estruturar algo que pudesse resolver a parte de comunicação. Então, e para nós, o que a gente conseguiu entender naquele momento era, felizmente, o público de varejo costuma ser um público bastante engajado, assim, então as lideranças se movimentam, o público se movimenta junto. Mas tem uma parte nossa aqui que era, como é que eu desonero esse líder do papel de comunicar tudo? Porque se você, como companhia... demanda só do líder fazer o processo de comunicação que precisa ser fluido e autônomo, né? Eu como colaborador, tenho o direito de conseguir entender o que aquela companhia está me dizendo. Com certeza. E não é pela rede social que eu quero descobrir as coisas. É direto da fonte. Eu quero descobrir antes, eu quero fazer parte da estratégia, eu quero entender que as pessoas estão olhando para o que eu estou pontuando, né? Que o que eu coloquei lá na pesquisa de engajamento que vai ser resolvido, enfim. Então, acho que isso é um papel fundamental. Só que a gente entendeu naquele contexto que a gente não tinha dados para mensurar comunicação. Então, a gente
confiava que ia dar certo o que os líderes faziam. Mas tinha uma missão nossa de tirar esse papel do líder, de conseguir estabelecer um lugar de olhar para dados e entender qual é o perfil de comunicação do nosso time. Uhum. Como é melhor, como que performa, a mensagem demora quanto tempo para disseminar? A gente não tinha isso. E aí a gente, quando entendeu e quebrou o problema, entendeu assim, beleza, agora então a gente está na etapa de estabelecer uma plataforma de comunicação conseguindo nos traduzir o quanto o time tem comportamento positivo para a comunicação, aí sim a gente tomou a decisão de trazer a plataforma. E a plataforma, quando a gente implantou, cara, foi uma boa surpresa, assim. E aí que eu falo muito sobre o filme, que ela mostra pra gente uma consistência. Então, hoje eu sei que atinge mais de 75% do meu público num canal de WhatsApp, que eu atinge mais de 90% do público no canal de e-mail. Entendo por tipo de campanha, qual é o nível de performance que a gente tem. Consigo medir se as pessoas estão felizes ou não estão com aquela comunicação. Quando a gente consegue entender o reflexo disso no engajamento também. Mas me diz uma coisa, assim, acho que a gente tem muito aquele fator também subjetivo. Antes da plataforma, você imaginava, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Como é que foi esse choque de realidade quando você saiu do subjetivo e viu os números? A tua percepção estava alinhada, estava correta? Na verdade, foi um alívio, né? Conseguiu mostrar. Naquele caso, pra gente, o time performou muito bem. Assim, acho que olhando os resultados que a plataforma trouxe, foi aderente à decisão que a gente tomou. Isso foi o que tranquilizou. Assim, foi aderente, mas assim, a percepção de vocês em relação ao engajamento dos canais, tudo, estava muito alinhado? Ou vocês estavam no caminho certo? Ou o achismo estava direcionado certo? Ou não? Estava muito diferente do que vocês imaginavam? Foi mais positivo, assim, foi diferente do que a gente imaginou, assim. Foi melhor. Foi melhor? Foi melhor. Olha, o engajamento das pessoas foi melhor em relação ao que a gente acreditava. Entendi. Então, o que a gente tinha medido antes levantava essa bola do quero receber informação direto, quero receber por um lugar só. E o que a gente viu depois foi o quanto essa decisão foi consistente, mas nos trouxe uma surpresa, que foi a performance foi muito melhor do que a gente imaginava. E aí você viu também a performance do líder. Uhum. Que o líder que era o cara que precisava ele cascatear o tempo todo a informação, cara, você estava dando mais autonomia pro time. O time recebendo informação direta e o time também cobra o líder, porque daí o líder precisa também estar consciente do papel dele, que ele é o primeiro a receber comunicação, ele precisa saber o que está rolando na companhia e ele precisa acompanhar a narrativa. Então, se o líder hoje não acompanha o que está acontecendo na companhia, o próprio colaborador cobra. Recebi um e-mail tal. O que isso quer dizer? Se o líder não estiver por dentro, então tem um papel aí de responsabilização da liderança também, sabe? Que eu acho que foi legal. Você sai do papel de disseminador de comunicação puramente para um papel de dividir a corresponsabilidade de entender o que está acontecendo. Aí você tocou num ponto muito legal. Acho que além das tecnologias, além das ferramentas que nos auxiliam no dia a dia, a gente, na minha visão, é insubstituível o papel do ser humano dentro da organização. Né? E quando eu falo ser humano, estou falando agora especificamente da liderança. Né? Então, é isso que você falou. A liderança, ela não é mais hoje, né, vai transmitir a informação. Não pode ser. Né? A liderança tem que ser uma liderança próxima, inspiradora. E dentro do job description dela, talvez teria que ter ali uma linha de disseminar, de envolver, de conectar as pessoas, né? E eu vejo assim, para você atender, imagine, quase 4.000 colaboradores, espalhados em 15 estados brasileiros, tem que ter uma liderança forte, treinada, alinhada. E como que é isso na realidade do Grupo Boticário hoje? Né? Esse desenvolvimento da liderança, como eles participam nesse processo de cultura, comunicação, como é que é isso aí no dia a dia? O líder, ele é o reflexo direto da cultura, né? Então, hoje, quando você olha para desde o momento que você recruta, eu acho que tem isso, assim, a cultura, ela aparece em outros elementos que não é só o que diz o PPT de cultura. Então, na hora que eu vou fazer o hunting de uma liderança de mercado, eu preciso entender o quanto aquela liderança está aderente às essências, aos valores da companhia. Então, acho que começa por aí. Quando o líder está dentro de casa, ele começa a ser bombardeado por um monte de informação. E uma dessas informações, eu acho que das mais importantes, é o que essa companhia acredita em termos de comportamento. Comportamento que o líder precisa ter e comportamento que ele precisa sustentar também com o time. Porque ele precisa estimular isso no time. E ele conta com uma rede, né? Acho que uma rede de apoio que é tanto o processo da liderança quanto todas as ferramentas que ele tem também para fazer a gestão. Com certeza. E essas ferramentas precisam estar conectadas com a cultura, porque isso faz uma cultura forte. E o que a gente costuma dizer muito, né? Acho que os líderes são muito estimulados a serem, de fato, o reflexo dessa cultura e desses comportamentos, para que isso o time perceba como verdade, perceba isso nas decisões também. Então, desde o C-Level até o gerente operacional,
as pessoas entendem que as decisões que a companhia toma estão ligadas a uma decisão de cultura também. Uhum. É uma decisão de perenidade, de performance de negócio, de resultado, sim, mas elas são pautadas especialmente num elemento de cultura. E aí você tem N maneiras de fazer isso acontecer, até plataformas específicas de desenvolvimento de liderança, que é algo que a gente acredita bastante. Então, hoje a jornada de integração do líder, por exemplo, ela é uma jornada diferenciada. Uhum. Né? O líder tem outras camadas que ele precisa aportar para a companhia também e conhecimentos que ele também precisa adquirir. E aí talvez focado mais assim, soft skills que desenvolve dentro do grupo. Se esse profissional não tem isso, você desenvolve isso também dele, você percebe que ele tem potencial. Na verdade você precisa trazer pessoas que estão mais aderentes ao teu desafio de negócio, né? Eu acho que cada realidade vai ser uma realidade diferente. Você vai trazer pessoas que às vezes têm hard skills muito avançados e que precisam desenvolver a soft, aí você precisa calibrar ali, né? Eu acho que balancear é bem um pouco isso aí, do nosso papel, assim, de conseguir balancear e mostrar o quanto as coisas precisam estar equilibradas. Aquilo que eu falei, assim, sim, buscamos resultado, mas não é resultado a qualquer custo. Legal. Então, o líder também tem consciência de que as decisões e a maneira dele atuar com o time também precisa considerar uma boa gestão de pessoas. É fundamental para nós enquanto companhia, porque é nesse lugar que a gente acredita. Né? Não pode ser tudo a ferro e fogo somente, né? Então, acho que você tem uma estrutura de desenvolvimento de liderança que olha tanto para o que é competência funcional, né? Que é também importante da cadeira da liderança do líder, né? Que está assumindo suas posições ali, mas que também tem uma competência de gestão e de comportamento que é importantíssima de olhar. Sim. Então, hoje as nossas plataformas de desenvolvimento olham muito para esse lugar. E aí você vai ter realidades de trabalho muito distintas, né? Você tem o combo do corporativo que te entrega um cenário A, e quando você tem a tua realidade de trabalho, talvez você precise desenvolver uma coisa mais específica. Sim, com certeza. Né? No caso de varejo, a gente atua no específico. Por quê? Porque esse cara precisa conhecer de DRE, de gestão de resultados, de vendas. Acho que tem outros elementos e outras camadas que às vezes a dimensão corporativa não acessa, mas que a gente, como estrutura de varejo, precisa fomentar. E é nesse lugar que a gente atua para sustentar a cultura também por intermédio disso. Assim. Legal. É bacana que aí o Boticário vem muito fortemente no desenvolvimento dessas pessoas, como bem você colocou, né? Porque o importante não é o tão importante quanto o resultado, é como chegar nesse resultado, né? Sim. Então, isso é um ponto muito legal. E hoje em dia, assim, a posição de liderança dentro das empresas, a gente sabe que mudou muito. Está muito mais desafiador, né, o ser o líder. Porque hoje, por exemplo, assim, a área de comunicação, ela não é a única responsável em comunicar, disseminar esse conhecimento, alinhamento, estratégia. Hoje, isso tem que ser desdobrado para diversas lideranças. Então, não é uma fonte única que sai de comunicação é dali. Se não sair dali, não sai de nada. Pelo contrário, nós como área de comunicação, a gente tem que desenvolver outras pessoas também a potencializar essa comunicação de maneira muito mais clara, objetiva, envolvente, né? E como a gente falou, não é só informar. Você precisa criar uma relação de confiança, você precisa comunicar de maneira onde você escute também as pessoas e saiba trabalhar com essa informação, né? Então aí que o desafio começa a ficar gostoso, né? Começa a ficar diferente, né? Exato, e eu acho que para nós, enquanto profissionais, enquanto líderes dessas duas dimensões, né, de cultura e comunicação, isso é uma coisa que eu aprendi, assim. A gente tem que ficar confortável em não comandar a comunicação como um todo. Uma coisa é você entender que a comunicação parte de um canal que você estabeleceu que tem mensagem XYZ. Essa é uma das camadas de comunicação. Só que a comunicação ela vai acontecer por várias outras camadas. Perfeito. O comportamento do líder, o que está escrito na parede, a decisão que eu tomei, a formação de time que eu tenho, tudo isso entrega mensagem. Se eu não estou sendo consistente, aí tem um problema para olhar, uma camada para olhar. Mas eu acho que o que eu poderia dizer aqui pro time que está assistindo a gente é, cara, fique confortável que comunicação vai ter muitas outras camadas de acesso e a gente precisa ficar consciente disso para agir e influenciar que as coisas façam sentido nessas outras camadas. Uma parte é a gestão de comunicação como disciplina, mas ela vai acontecer, assim como cultura, ela vai acontecer em outras camadas ali que a gente não está com o controle na nossa mão como área, especificamente, isso que eu quero dizer. E faz muito sentido, né? Hoje a gente olha muitas pessoas, muitas áreas, empresas que muitas vezes ainda falam assim, não, a comunicação só parte daqui e tenta vetar áreas clientes ou alguma... Acho que a briga, a guerra não é essa que a gente tem. Ou até o próprio colaborador, né? Eu vejo muitos cases de mercado, assim, de às vezes pessoas reclamando que estavam se posicionando
de maneira A ou B, e hoje você tem as redes sociais aí que Sim. estão, né, as pessoas estão falando das empresas que trabalham o tempo inteiro, assim. Exato. Seja falando pelo aspecto positivo, quanto pelo negativo também. Sim, sim. Isso também quer dizer muita coisa. E a gente precisa entender que isso também é importante. Ou conseguir fazer essa leitura, sabe? E então o que as pessoas acabam percebendo é isso, assim, se elas percebem que tem uma jornada boa, elas vão falar super bem de você e vão ser os seus melhores advogados aí pra fora. Se elas tiverem uma jornada ruim, É desafiador, né? vai ser bastante desafiador de É corrigir. entender o cenário, entender o que estão falando e o porquê estão falando e tornar isso como um aliado. E se não Exato. estão falando o que você imagina, o que você gostaria, tudo tem um porquê. E como é que você abre o diálogo, né? Como é que abre o Como diálogo? é que eu fortaleço, então? Ou como é que eu melhoro? Então, eu conseguir ter essa consistência de planejamento e entendimento de que precisa haver um diálogo, precisa haver uma via de mão dupla, é muito importante. Inclusive, eu queria trazer um exemplo. Há uns anos atrás, em 2019, a gente tocou um projeto dentro do Grupo Boticário que era para fortalecer os influenciadores internos da companhia. Justamente porque a gente acreditava que a comunicação ela é uma via de mão dupla, né? Os colaboradores, quando estão vivenciando a jornada de trabalho, eles têm as suas percepções, sabem o que precisa ser corrigido, debatem no dia a dia com os colegas os problemas da empresa, e isso não chega necessariamente para a comunicação ou não chegava na pesquisa de engajamento. O que a gente entendeu? Então vamos criar um grupo de conversa sobre, e uma conversa onde a gente leva informação em primeira mão, mas também a gente ouve a perspectiva do colaborador, se isso funciona, se isso não funciona, se isso é aderente, se isso corresponde com a necessidade. Quando a gente estabeleceu esse grupo, a gente fez um processo de inscrição. Não era a indicação do líder. Tipo, o líder indicando que o influenciador da minha área é o fulano de tal. A pessoa toma iniciativa e vai. A pessoa toma iniciativa e vai. Por quê? Porque tem gente querendo falar. Legal. E a empresa precisa querer ouvir. E isso era um número controlado de pessoas. E um número controlado de pessoas. Então, num cenário na época, estávamos em 18 mil, a gente entendeu, tinham 40 diretores no grupo, a gente queria uma pessoa de cada diretoria, como representantes, como embaixadores e influenciadores ali. Nesse processo de indicação, o nosso sonho era que tivessem pelo menos 40 indicações. Se tivessem 40 indicações, cumprimos o nosso resultado. Se fosse menos, fosse menos, aí a gente ia ter que recorrer à indicação, mas a boa surpresa foi, na hora que a gente abriu o processo de inscrição, quase 400 pessoas se inscreveram. Meu Deus. Olha só. Que e de forma voluntária. Voluntária. Eu fui lá, me inscrevi. De forma totalmente voluntária. E aí, assim, o que a gente entendeu disso? As pessoas querem ter voz. E aí foi um sucesso estrondoso, assim. Então a gente fez todo o processo. E o que foi o mais legal? Depois de ter essas 400 pessoas se inscreverem, a gente abriu um processo de votação e pediu para os colaboradores de cada área votarem nas pessoas que se inscreveram da sua área. Então foi democrático. Então aquela pessoa que já era um influenciador nato na área dela, que era a pessoa que estava mais conectada, que às vezes trazia uma informação, disseminava ali com o time, naturalmente aquela pessoa já foi escolhida pelas pessoas. E aí a gente conseguiu estabelecer quem eram os 40. Na hora que a gente chegou nesse volume e a gente estabeleceu o rito com essa galera, que era assim, ó, vamos conversar e vai ser via de mão dupla. Eu vou te dar informação em primeira mão sobre projetos que ainda vão acontecer e discussões que a gente está tendo, mas também quero entender o que você sente na ponta, o que as pessoas estão pedindo. A gente, enquanto grupo, está conseguindo chegar lá ou tem problemas e camadas que a gente ainda precisa atingir? A gente consensou e estabeleceu ali as regras de conversa que precisava ser essa via de mão dupla. E foi muito relevante para nós, porque a gente conseguiu parar, por exemplo, 3, 4 projetos que não faziam sentido em algumas realidades de grupo. Ó, que legal. Por quê? Então eles tinham voz ativa para poder ajustar projetos ou inclusive até falar, olha, não faz sentido pra gente. Exato, o RH levantou a mão para nós e falou assim, quero levar projeto X para testar com os influenciadores, porque daí você tinha representatividade em termos de companhia ali, né? Chegando lá, testando o projeto, a gente viu que a gente tinha esquecido de colocar o terceiro turno da fábrica, por exemplo, no projeto. Olha lá. Cara, ponto mega relevante. E que a gente, às vezes, como corporativo, deixa de perceber. Por quê? Porque a empresa é complexa. Você tem operacional, você tem venda, você tem 3 turnos de trabalho, você tem gente trabalhando no administrativo, no remoto, no presencial. Como é que você coordena tudo isso? Então, a possibilidade de ter alguma coisa escapando é grande. E aí, quando você abre o diálogo com essas pessoas tendo voz e representatividade, isso te traz insights importantíssimos para você colocar as coisas para rodar. Então, a gente fez voltar para a prancheta muitos outros projetos que precisavam de um ajuste, de uma correção de linguagem, correção de tempo. Porque às vezes tem isso, tipo, adianta eu querer fazer uma ação pro varejo na semana do Natal?
sendo que eu tô com o meu time inteiro focado Sim. em fazer as principais vendas do ano? Não faz sentido. Então, quando essas pessoas estão na mesa, você consegue tomar essa decisão de maneira consciente e estabelecer um planejamento de ano que traz repertório para tomada de decisão. E esse projeto foi tão legal, ele se manteve por 2 anos, aí eu mudei eu que comandava, na época eu era especialista, eu tocava esse programa lá na área de comunicação corporativa, depois veio a promoção, eu fui assumir o time de varejo. E aí o programa não se sustentou por conta de mudança de gestão, outras coisas ali, né, que também tem isso, às vezes acabaram despriorizando, né? Tem projetos que acabam sendo despriorizados e tal. Mas o que foi muito legal, que foi na época que ele existiu, ele foi tão bem reconhecido que esse foi um dos projetos que me habilitou a ser prêmio excelência dentro do Boticário, que era um dos reconhecimentos que a gente tinha para os colaboradores naquela época. Ali, que tem, de 18 mil colaboradores, eram 40 vagas, eu fui uma dessas pessoas com esse projeto. Por quê? Show, hein? Parabéns, Alex. Super legal, obrigado. Super legal. Por que foi esse reconhecimento? Porque esse projeto falava muito do que a gente acredita, que é assim, ó, dentro da companhia, a gente precisa conseguir cruzar os corredores e conversar com as outras áreas, com as outras pessoas, entender da realidade. E que não é algo que, quando você está pensando só na tua caixinha de projeto ali, às vezes você deixa de procurar essas outras referências. E não é isso que a gente queria estimular. E o Influenciadores nasceu com essa perspectiva de gerar conversa, gerar trânsito, né? Essa conversa de via de mão dupla. E que funcionou muito bem. Então isso foi também reconhecido pela empresa e foi um movimento muito legal que a gente fez naquele contexto. E daí logo depois veio toda a pandemia que daí fez a gente reconfigurar o tudo, né? Que daí também é natural que as coisas evoluam. Mas esse é um dos exemplos, assim, do quanto essa conversa e conseguir colocar as pessoas na mesa e dar voz ativa para elas é importante pro processo de comunicação e de cultura, porque isso fortalece esse lugar. Inclusive, essas pessoas que participaram do programa, várias delas foram promovidas depois, ou muitas estão dentro da companhia ganharam destaque ainda. Dentro da empresa, né? Por estar à frente disso, né? Isso é uma coisa muito legal que você trouxe, porque, queira ou não, é uma forma nova também de se relacionar, de compartilhar muitas vezes decisões com o time e ter a sensibilidade se aquilo está certo ou não, como os exemplos que você trouxe, projetos que a gente acabou descontinuando ou parando para poder fazer ajustes por esquecer o terceiro turno. Pô, imagina o impacto que seria para a organização lançando isso e esquecendo o terceiro turno. Exatamente. Né? Então, olha o quão rico foi isso, né? Mas a gente não pode esquecer também que esses profissionais que se candidataram, eles têm um papel muito importante. Não é só participar dessa reunião e a minha opinião. Não, ele tem que entender, levar isso para um grupo, disseminar essa informação, e para isso eles têm que ser treinados, capacitados, né? Isso é um ponto que também eu acho que vocês olharam e desenvolveram esses profissionais, né? A gente olhou, desenvolveu, e aí tinha os canais de comunicação, a gente fazia os combinados na época, né? Dos ritos que precisavam estar estabelecidos também, e cada um na sua realidade, porque o que era legal? Para a fábrica, a maneira de disseminar a informação ia ser eles iam aproveitar lá uma DSS que eles tinham num dia X e iam colocar um elemento de comunicação lá. Já para o time do financeiro era outra, talvez fosse um evento, uma live. Mas esse direcionamento, quem trazia eram eles para vocês ajudavam ou era você falando, vamos fazer assim, financeiro a gente combinava que precisava fazer até o período X. A melhor forma. A maneira de fazer eles estabeleciam, o que é legal de ouvir, porque assim, ninguém melhor do que eles para tomar essa decisão. É bem como a gente faz hoje para o varejo, né? Se puder fazer um paralelo disso aqui, hoje o nosso líder de varejo é o cara que toma as melhores decisões, não sou eu aqui de Curitiba que vou tomar a melhor decisão sobre o momento de fazer e como fazer um movimento de time lá em Belém do Pará. Quem tem que tomar essa decisão é o líder. E eu, como companhia, preciso ajudar o líder a ter confiança de que eu acredito que ele é o cara que vai conseguir tomar a melhor decisão em relação a isso. Então, essa relação de confiança e de trânsito de informação, ela é mega relevante. Cara, sensacional, Alex. Eu até ia te perguntar agora aqui para você trazer pra gente um pouco de uma ação de sucesso, aqui você já relatou um baita de um case de sucesso, né, que realmente, assim, até para quem está nos assistindo, pode olhar assim, pô, peraí, eu posso adaptar, colocar na minha empresa essa realidade, porque funciona muito bem. Tudo bem, hoje não acontece mais dessa maneira, mas eu acho que os resultados trazidos durante esses 2 anos foram muito ricos e muito importantes, e isso pode ser considerado até realmente uma iniciativa duradoura da empresa, né, e não algo, isso pode ser contínuo, recorrente, né, cria um comitê, cria esse time, avalia essas percepções, né? As principais decisões ou as mais importantes, como disseminar aqui, né? Não é muitas vezes só compartilhar as decisões. A gente sabe que às vezes são decisões que tem que ser, é isso aqui, não tem muito o que a gente
questionar ou negociar é top-down, acontece, mas pelo menos informar de forma antecipada, esclarecer o porquê, ser muito transparente o porquê aquilo está sendo tomada a decisão, acho que ganha um aspecto muito forte, né, na comunicação, na conexão e na formação de cultura, valores, etc. Isso, conectar a decisão com cultura, eu acho que é das decisões mais inteligentes que a gente pode tomar enquanto líderes de comunicação de cultura. Assim. Então, para não deixar que exista um sentimento de desconexão das coisas. Mesmo quando os recados não forem bons. Sim. Às vezes você precisa ajustar teu time. E eu acho que é nessa hora que a gente tem que ser mais verdadeiro. É doído. Exato. Mas a gente precisa ser verdadeiro com as pessoas. E as horas difíceis, elas ensinam muito. E aí eu queria entrar num case que eu quero debater com vocês e com o time, acho que trazer para conhecimento mesmo, e acho que troca também de experiência, que é as decisões que a gente tomou enquanto canais de comunicação para o público de varejo, que foi ter essa plataforma que faz hoje a gestão de e-mail de WhatsApp, ela nos ajudou num dos momentos mais difíceis desse ano. Vocês vão lembrar que em maio a gente estava com a crise lá das enchentes no Rio Grande do Sul. Com 90% do estado com regiões debaixo d'água. E isso, enquanto time, até me arrepia de falar, assim, porque enquanto time a gente tem cerca de 200 colaboradores do varejo direto, que é o meu público com o qual eu converso. 200 colaboradores estão lá em Porto Alegre região, e tinham outros 230, 250 colaboradores do grupo espalhados por outras regiões do estado, mas que não tinham uma conversa dentro da plataforma que a gente faz gestão. Entendi. Né? A plataforma que a gente tem de gestão de comunicação hoje, ela é da minha estrutura de varejo. Ela não é uma plataforma que faz a gestão de comunicação do Grupo Boticário, porque o grupo tem outras ferramentas e outras soluções. Sim. Só que no momento da crise, as pessoas perderam o acesso, né? Não estava nos seus computadores, não estava nas suas casas, tiveram que se acumular em outros lugares, em casa de parentes, de amigos, né? Em abrigos, muitas vezes. E a gente precisava encontrar uma forma de se comunicar com essas pessoas. Onde veio a solução? No WhatsApp, porque as pessoas com elas, porque elas levavam o que elas podiam. Sim, o celular tá ali com elas. O celular tava ali com familiar e tudo mais, né? Exatamente. Como o celular estava acompanhando, isso a gente entendeu que ali a gente tinha contato com as pessoas. Então, além de toda a mobilização que o nosso time de saúde fez de maneira extremamente responsável e rápida, que foi conseguir mapear 100% do time em primeiras 48 horas, assim, a gente sabia que as pessoas estavam bem, isso gerou uma tranquilidade, era saber que as pessoas estavam com pelo menos um telefone. E na hora de estabelecer, que daí você tem um plano, né? Ali as perspectivas das notícias iam trazendo que aquilo ia levar um mês para conseguir baixar a água e as pessoas começarem a voltar para suas casas e tal, tá? Como é que eu comunico ajuda para as pessoas? As pessoas estavam sem comida, estavam sem roupa. Isso no estado como um todo, e colaboradores nossos inseridos lá no meio. A maneira da gente mandar ajuda foi entender que as pessoas estavam pelo menos com acesso à comunicação, e a gente cadastrou todos os colaboradores do grupo dentro da nossa plataforma, e por meio dessa plataforma a gente começou a fazer comunicação por WhatsApp. E a comunicação por WhatsApp, qual que era o valor dela? Na hora que eu disparava, eu já sabia com quantas pessoas tinham a comunicação já tinha chegado. Então, e deu pra gente uma dimensão de alta cobertura, tipo 85%, 90% das pessoas estavam recebendo a comunicação por ali. E ali a gente estava comunicando o envio de kits de alimento que a companhia tinha organizado, do envio de roupas, de como que ia ser a formatação de ajuda, porque tinha ajuda do governo também sendo estabelecida, as pessoas precisam saber disso para conseguirem ter dinheiro, organizar suas vidas, etc. Então, para nós, olha como a comunicação foi fundamental no momento de crise e que também reforçou o nosso cuidado com as pessoas e a nossa cultura. Exatamente. Que era assim, você é importante para mim, eu tô te comunicando aqui toda a ajuda que eu tô podendo te mandar, mais as adicionais que são ajudas que estão sendo comunicadas. Tem pessoa que estava com acesso à TV, tem pessoas que não, então a gente garantia a informação de chegar para todo mundo. E a comunicação foi fundamental para fazer isso acontecer. E como a plataforma tem a possibilidade do feedback, as voltas que a gente estava tendo das pessoas foram sensacionais, assim, que era, nossa, não existe valor no que vocês estão fazendo, não consegui garantir segurança para mim e para minha família, time de segurança sabendo onde as pessoas estavam, indo nas casas levar os kits, então teve muita articulação e que comunicação foi fundamental para fazer isso acontecer. Então acho que isso é um bom exemplo do como boas decisões e uma gestão legal de plataforma que consiga chegar nas pessoas é importante.
Porque na hora que tá tudo bem, é lindo, é maravilhoso. E na hora que o calo aperta, a gente precisa também ter acesso. O valor tá quando a gente tá com a dificuldade em frente, né? Exato. E é muito legal isso, né? Porque não só foi um canal que vocês tiveram essa agilidade, primeiramente, em 48 horas, mapear quase 100% do time e se estão bem e se estão com acesso à internet, porque boa parte caiu a internet, as pessoas estavam lá até com internet por satélite, um monte de confusão. E realmente uma situação extremamente triste, difícil, pessoas sem casa, é uma situação que a gente, até duro de a gente lembrar, né? Sim. Graças a Deus que hoje, né, na nossa conversa, hoje boa parte já está restabelecido, já está operando normalmente, as coisas estão funcionando, o aeroporto abriu agora recentemente, então, graças a Deus, a vida começa a estar normalizada. Mas nesse momento, assim, não só um canal de informação, um canal de auxílio, um canal de preocupação, envolvimento, porque não é só teu time, era o time de saúde, era o time envolvendo os kits, levando até as pessoas os kits. Então, isso mostra realmente, assim, um grande respeito com as pessoas que estão lá se dedicando todos os dias para a empresa. Né? Então isso é muito bacana. E o papel da comunicação está aí. Não é o canal. O canal, eles foram espertos, eles foram inteligentes, eles foram conectados de maneira rápida, isso para otimizar e garantir que a coisa chegue, mas é o meio. Agora, a essência que vocês passaram, o porquê vocês fizeram, é o valor, é a cultura. Aí que eu queria chegar, porque daí a cultura se mostra na atitude. Exatamente, é percebida, né? É percebida de maneira muito prática, muito tangível, assim. Então, as decisões que a gente tomou estavam totalmente pautadas no que a gente acredita. Legal. E isso as pessoas perceberam. Então, acho que aí que está o valor do nosso trabalho. É conseguir perceber que até no momento de crise, a cultura ela é elemento diferenciador, é elemento de tomada de decisão. Se a gente em algum momento questionou e achou que a gente não deveria fazer algo, a hora que a gente volta lá no nosso propósito, entende o que ele diz, não, aqui eu preciso agir. Aqui tem uma coisa importante para fazer. Uhum. E aí a decisão ela vem e as pessoas vão acabar percebendo. Então acho que nisso a gente foi bastante feliz, assim. Legal. E isso para mim é ao todo, sabe? Isso para mim é tudo quando a gente fala em comunicação, que é muito além da palavra, mas é o envolver, é ser percebido, é ser visto, é se sentir importante. E acho que vocês conseguem fazer isso com muita maestria, com muita verdade, com muita... Né? Não é a obrigação, não é minha obrigação. Esse é o meu dever, isso eu faço porque eu quero, porque eu gosto de pessoas, porque eles são importantes pra gente. Porque a gente não pode olhar com negócios olhando exclusivamente para números. Acho que é muito importante, não vou ser aqui também, mas não, negócio é importante, ele está aqui para um objetivo, ele tem que gerar lucro, ele tem que crescer, ok, a gente sabe disso. Mas como até você comentou que o próprio Arthur fala, né, o resultado não é a qualquer preço. E a gente vai entender muitas vezes como a gente pode chegar nesse resultado que é um grupo ambicioso, é um grupo que vai crescer cada vez mais, mas eles olham muito o quê? Eles não passam por cima de valores de pessoas. E se vai passar, não é o caminho que a gente quer seguir. Vamos pensar em outro caminho. Isso, mas que garanta o crescimento. Então isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Parar a bola e revisitar plano, acho que é das flexibilidades mais legais que a gente consegue ter e perceber. No contexto que eu vivo ali no Grupo Boticário. Então, acho que estando há 18 anos lá, às vezes as pessoas me perguntam, né? Nossa, como é que você aguenta 18 anos no mesmo lugar? Fala, é super dinâmico. Aí, porque não é o mesmo lugar há 18 anos, né? Pelo menos a cada 3 anos tem uma coisa muito importante acontecendo e tem uma coisa que é eu me conecto com aquela verdade ali. Aquela mensagem para mim faz sentido, que aquela empresa constrói para mim faz sentido. É muito além do que cosmético, não é sobre isso. A gente está falando sobre um outro repertório, né? Então, exato. Quando eu vejo uma empresa se posicionando em favor da licença parental e levantando essa discussão num país que tem a quantidade de mães solo que tem, cara, isso é responsabilidade com a nossa realidade, assim. Então, como eu me conecto, então, assim, não é a mesma jornada de 18 anos. Acho que tem uma verdade que me conecta lá, isso faz parte da minha essência também, eu divido isso com a companhia, entrego parte do que eu acredito, a companhia me alimenta com o que ela acredita também, me habilita a fazer coisas e me dá autonomia, que eu acho que é um âmbito muito legal. Então, acho que isso me fortalece, sabe? Acho que e faz a gente conseguir se conectar. Porque se não tivesse isso, acho que eu já... talvez estava fora, porque o contexto é isso, assim, tem ritmo, tem resultado para garantir, é uma empresa gigante que trabalha no ritmo de startup. Então, assim, você tem que entregar também resultado rápido, isso em qualquer negócio hoje, né? Não dá para você ficar dormindo no ponto. Não, hoje em dia não tem como. Discussões importantes estão acontecendo, as empresas precisam conseguir acompanhar o ritmo do mundo, assim. O mundo mudou, né? Hoje você não fica mais 6 meses com um projeto debaixo do braço. Assim, não. Já foi essa época, né? Faz muito tempo. Já foi. Tem coisas que acabam passando, que são mais estruturantes, que às vezes dependem de...
mas você precisa garantir uma velocidade maior, né, você de pode ritmo de construção. Assim. Exato, e você pode estar executando projetos assim durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, só que toda hora está assim reinventando aquele projeto, entendendo erros, acertos, mudando, ou seja, você está com aquela mesma ideia, o mesmo caminho, mas a forma de chegar nele é diferente. É o testar rápido, errar rápido e conseguir corrigir, né, com velocidade também, assim. Aquilo vai se estender, obviamente, que a jornada de aprendizado. Não estou querendo dizer aqui também que a gente não trabalha com projetos de longo prazo. Sim. Pelo contrário. Os projetos, eles precisam garantir consistência. E precisam olhar para uma jornada de perenidade de futuro, não é coisa de curto prazo. Só que você precisa quebrar o problema. Esse projeto ele vai ter fases. Essas fases talvez você vai aprendendo com elas, vai entendendo o quanto elas vão ganhando robustez. E vai evoluindo com ele, né? Vai evoluindo com o projeto junto. Né? Porque né, passou o ciclo também, outras dimensões acabam chegando de desafios, né, que a gente precisa aportar. E falando assim de futuro, Alex, olhando muito o futuro da comunicação, cultura dentro né, do Grupo Boticário especificamente, né, eu sei que a gente já falou aqui muita coisa, mudanças rápidas, acertos, aprendizados, né, essa questão da empresa olhar para o ser humano com uma visão verdadeira, isso é muito legal, mas a gente olha para o futuro, né? O que a gente imagina? Eu sei que vocês estão com algumas mudanças aí em todos, bom, sempre tem mudança, né? Todo ano tem mudança. Não tem como falar. Você tem uma certeza que a gente pode vai mudar. Vai ter mudança. Exatamente, né? E é um grupo dinâmico, como você falou, é um grupo enorme com o dinamismo de startup, né? Sim. Então, o que você enxerga assim em termos de futuro, transformação para o teu time, para as pessoas, né? E de repente até mesmo tendências, né? O que você acredita muito do que você quer colocar, que faz sentido. E como você falou, tendência não significa que vai funcionar, o que a gente acha que vai funcionar aqui para... Não, talvez um SMS funcione muito bem para um determinado público. E não é questão de inovação, é questão de entendimento e estar próximo das pessoas com quem você fala, né? Como que você vê esses próximos movimentos, próximos anos aí dentro do Grupo Boticário? Eu acho que quando a gente fala de contexto do nosso trabalho, que comunicação e cultura é sempre muito latente, né? Tem sempre muita discussão girando em torno disso, de novas tecnologias que estão surgindo, de como é que a gente usa e aproveita rápido disso, mas eu acho que mais do que isso, para mim, tendência e futuro está muito ligado ao que faz sentido, assim, sabe, Ale? E é menos sobre o caminho no Grupo Boticário, mas acho que pra gente, mesmo como profissional em comunicação e cultura, acho que tem um entendimento de, cara, o que faz sentido pro momento, assim, sabe? Para mim, das melhores tendências é você conseguir perceber que às vezes você precisa simplificar alguma coisa. Legal, cara, isso é fantástico. Que eu acho animal, porque às vezes eu também tenho vontade. Você acha que não? Como profissional, eu quero ter as melhores soluções, eu quero ter o pensamento mais vanguardista, os melhores recursos de tecnologia, as coisas mais modernas. Não faz sentido nenhum para operação, para as pessoas. Mas, cara, se isso não se conecta com o time que eu preciso comunicar, isso não vai gerar verdade e não vai me fazer ter um trabalho melhor. Sim. Então, eu entendo muito que é importante, sim, você conseguir estar antenado, saber o que está acontecendo, não ficar alheio à evolução do mundo. Acho que isso é importante. Entender o que está acontecendo, né? Os movimentos. Entender o que está acontecendo, mas ter consciência para conseguir tomar uma decisão que te leva para uma decisão, o que você precisa para o momento. E eu acho que o mundo está pedindo por uma jornada hoje de mais autonomia, de mais personalização, de mais segmentação. Se a gente olhar de maneira ampliada, maneira de tendência, né? Você vê a rede social hoje, ela é muito isso, né? A pessoa para pessoa também. Mas acho que entra nesse âmbito. Acho que a comunicação corporativa e empresarial, ela ainda precisa ganhar mais repertório nesse sentido. E eu acredito muito nesse lugar. Então, acho que as tecnologias que estão chegando, as ferramentas que estão chegando, elas vão ajudar a gente a pegar uma mensagem macro e fazer essa mensagem macro atingir com a verdade que o público precisa. Desde que você consiga personalizar e segmentar o que você está comunicando. E, obviamente, essas ferramentas vão ajudar muito hoje. Sim, acho que falando em tendências, para mim, esse é o lugar que a gente precisa ocupar. A comunicação precisa falar a linguagem do povo, saber o que o povo está querendo, e entender assim, se a gente está conseguindo chegar, quebrar o problema e atingir e resolver aquilo, sabe? Para mim, é nessa camada. Agora, quando eu olho quanto a profissional, assim, eu acho que a gente precisa ter uma jornada, precisa ser consistente. Aquelas 3 palavrinhas que eu estava falando, né? A repetição gera consistência e consistência gera profundidade.
a gente precisa conseguir tomar boas decisões. Eu acho que simplificação, para mim, é a palavra de ordem, quando você fala em futuro. Eu olho hoje no contexto de tudo que eu aprendi aos 18 anos da minha carreira no Grupo Boticário, eu vejo o quanto a gente veio ganhando de repertório. E às vezes a gente pode cair num lugar de querer usar tudo ao mesmo tempo agora. E eu acho que não é esse o caminho. Que eu aprendi, acho que pegando especialmente os últimos 2 anos, o caminho de simplificação, de resolver o básico, ele tem sido fundamental. Porque garantindo que isso funciona, você tem um estruturante que roda para que você consiga ter tempo para pensar no que vai ser inovação depois. Não adianta eu pensar em ter soluções muito inovadoras se eu não estou conseguindo resolver o básico, sabe? Então eu iria um pouco para esse lugar. E é um processo, né, Alex? É você fazer o básico bem feito, você, junto a isso, você ir evoluindo a tua cabeça para entendimento das coisas, porque hoje quando a gente fala muito em inovação, tendências, geralmente a gente associa o quê? A tecnologia, né? Então assim, eu busco estar na vanguarda do conhecimento, acho que é o caminho. Como você falou, eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo. Não posso estar alienado ao todo. Sim. Mas será que a luta estar na vanguarda ela é essencial para o que faz sentido na organização ou para as pessoas? Talvez não. Talvez o simples, o entendimento, e tudo bem. Eu sei que tem lá acontecendo a parte muito assim da personalização. Isso acontece muito, isso vai acontecer cada vez mais. A gente sabe que isso precisa acontecer. E precisa, né? Mas, por exemplo, eu estou usando agora um recurso inteligência artificial, faz muito sentido. Legal, mas será que isso de fato vai gerar um real valor para as pessoas? É isso que eles estão esperando? Ou será que o básico lá atrás a gente não entende? Então acho que o primeiro ponto, não buscar a vanguarda, entender o todo, mas principalmente entender o teu público, organização, estratégia e o que faz sentido para eles. Né? E a partir daí, se tudo estiver certinho, tá legal, vamos dar um próximo passo, vamos evoluindo. Né? Não estou falando aqui para não ter ferramentas, não, pelo contrário, acho que é um processo. Elas nos ajudam muito, inclusive, né? Quando você olha... Por isso que precisa quebrar o problema. Como líder, você está querendo resolver o teu problema da tua área de comunicação ou você está querendo resolver o problema das pessoas? A minha visão, em 18 anos trabalhando com comunicação, é que a gente precisa colocar como norte primeiro, resolver o problema das pessoas e como consequência e como estruturante você resolve o seu caminho dentro de casa. Então isso para mim é um caminho fundamental, assim. Legal, né? Bom, e pra gente meio que finalizar aqui, já estamos passando o nosso tempo, eu queria assim ouvir de você, Alex, de repente que você deixe um conselho, porque hoje aqui na nossa audiência tem muita gente, tem líderes de comunicação, tem executivos de comunicação, tem a pessoa que está se formando e que quer entrar para essa área. Qual é o conselho que você dá, assim, de forma geral, né? Do que você imagina, a tua visão, como que é essa nossa área, o quão desafiador é? Deixa um conselho pro pessoal aí. Acho que o que eu poderia dizer... primeiro, assim, fique tranquilo. Na sua jornada, você vai errar. E tá tudo bem errar. O que é importante é a gente ter consciência desses erros e agir rapidamente para corrigir. Mas tirando essa camada, que eu acho que é uma camada atitudinal importante, Ale, eu acho que, para mim, é o que a gente vem falando ao longo da conversa, assim. Conheça seu público. Quebre o problema. Entenda o resultado que você precisa gerar e precisa contribuir. Aí sim você constrói a tua estratégia em prol do que vai funcionar para a tua realidade. Assim, acho que a dica que eu poderia pegar é não tenta achar que você vai ter uma solução pronta que vai resolver todos os seus problemas sem você se aprofundar no que é a realidade do teu público. Assim, passo número 1, qualquer estratégia de marketing fala disso e ela é de fato relevante. Importante. Imagina se você vai colocar um teu produto no mercado, você não sabe se aquilo é produto que atende a necessidade do consumidor. Não faz sentido, Sim, né? Vamos testar. Lança e vamos testar. Então é importante você conhecer qual é a necessidade. Às vezes você está até antecipando uma necessidade que o consumidor nem sabe que tem, mas pelo menos você foi lá na pesquisa e entendeu, tipo, aquilo não estava mapeado. Né? Então acho que é importante ter essa consciência. E acho que ter leveza, assim, acho que a gente sim, como profissionais de comunicação e de cultura, tem potencial para estar na mesa, para ter discussões estratégicas. No fim das contas, né, a gente viu em vários exemplos aqui da nossa conversa, a cultura ela é elemento habilitador para a tomada de decisão da companhia. Acho que a gente como líder precisa estar muito consciente disso e precisa ser reflexo também da cultura da organização e passar isso, né, para os nossos liderados também. Acho que sustentar essa visão de longo prazo é super importante. Mas acho que tem que ter leveza no meio do processo também, sabe? Não dá para resolver tudo ao mesmo tempo agora, por isso que tem que freimar aí as camadas para ir atacando uma coisa de cada vez, né? Para ter decisões bem conscientes e bem articuladas.
e saber exatamente onde você quer chegar, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Mas, Alex, queria te agradecer, né, pelo seu tempo, pelos ensinamentos, por compartilhar tanta coisa legal com a gente. Acho que é fundamental. Te agradeço muito pelo teu tempo, te agradeço muito pela parceria de anos que a gente tem. Para nós da Clima é extremamente importante, é um orgulho, é um privilégio estar do teu lado, da tua equipe, que são equipes extremamente inspiradoras, né? Então faço aqui o meu agradecimento em nome da nossa empresa, né? E espero que a gente continue caminhando juntos aí para novos desafios. Como você falou, não para, desafio sempre vai estar por aí, a gente está muito disposto em ajudar, contribuir com você. E obrigado por compartilhar, trazer essas informações. Com certeza me inspirou muito, inspirou o time que está vendo ali, e te agradeço muito. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, Ale. Foi um prazer estar aqui com você. Acho que parceria de longa data já com a Clima, né? Bastante, né? Há um tempo aí que a gente já estruturou a nossa estratégia e compartilha juntos aí a missão de fazer o time de varejo se sentir parte, né, do Grupo Boticário e estar antenado em tudo que está acontecendo. Então, agradeço super a parceria. Foi um prazer estar aqui dividindo com esse time aí um pouco do que eu tenho de repertório também em relação à comunicação e cultura. Espero que tenha ajudado. Que aqui o tempo foi curto para isso também, né? Acho que dá para esticar a conversa ainda. Mas espero que tenha ajudado. Foi um prazer estar aqui. Prazer dividir a conversa aqui contigo também. Super obrigado. Legal, o prazer é meu. E pessoal que está assistindo a gente, obrigado novamente pela estar conosco aqui, ouvir essas histórias inspiradoras do Alex aqui, que trouxe, com certeza enriqueceu muito o nosso repertório, né? Espero que boa parte da conversa a gente pegue como inspiração, consiga rodar dentro das suas empresas. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.